27 de julho de 2024, primeiro encontro dos ECDs, ou agregados. Eu quero dizer que, com 14 anos de idade, alguns com 15, estávamos entrando nessa escola para começar a nossa vida, para o início de uma trajetória que iria mudar as nossas histórias para sempre. Seu Antônio, seus ex-alunos da EAMP vão fazer um documentário e pedir a sua participação respondendo algumas perguntas. Pode ser? Pode sim. Nossa, que viagem no tempo, né. Eu fui designada, cheguei na Escola de Aprendizes de Marinha de Pernambuco em outubro de 1983 como segundo tenente. Nos anos 1980, a cidade de Olinda, em Pernambuco, abrigou um programa social que mudaria para sempre a vida de milhares de jovens. O programa atendia adolescentes que residiam em Olinda, em Recife e no interior de Pernambuco. Os anos 80 foram anos de muita agitação, tinha explosão do rock nacional, tinha emancipação feminina, tinha Copa do Mundo. Era um fenômeno que se dava por conta da chegada da televisão nos lares. E isso agitou muito a sociedade. Ao mesmo tempo, a gente vivia a crise econômica do país. 1980. A chamada década perdida marcada pela grande crise econômica se torna um pesadelo para o futuro de jovens de baixa renda. A década perdida foi um período de estagnação econômica ocorrido nos anos 80, na América Latina e no leste europeu. Esse período foi marcado por altas taxas de desemprego, hiperinflação e dívida externa. Uma das principais causas foi o segundo choque do petróleo promovido pela OPEP, ocorrido em 1979. Tinha 15 anos, meu pai desempregado, e eu passava o dia num bar de um amigo da família chamado Joel, ficava ali ajudando nos afazeres ali do bar, e via muitas pessoas desempregadas ali. É muito difícil a gente estar em lugar onde você não tem acesso à informação, não tem acesso a emprego, e até a educação também era difícil. Uma família pobre, humilde. Eu fiquei sabendo esse programa que existia na Escola de Aprendizes Marielle através do maestro Cunha. E nesse momento, o maestro Cunha chegou na nossa banda lá em Vitória de Santo Antão. Em que período o senhor serviu na EAMP?
Foi de 1977 a 1987. Eu fiquei sabendo através de uns colegas que na mediação ali de Olinda, tive essas informações e busquei dentro da EAMP informações, fiz o teste, passei. Em uma certa feita, eu falei para o Joel, eu tenho 15 anos, mas eu gostaria muito de ter logo uma profissão que fosse estável, que eu não passasse por isso. E o Joel disse, eu já sei, na Marinha. Entre os anos 1980 e 1990, a Marina do Brasil realizó un programa social con 120 vagas destinadas a jóvenes en situación de pobreza com idade entre 15 e 18 anos. Dentro da escola, funcionava o programa social e atendia candidatos interessados com idades entre 15 e 18 anos. Então, esse programa social, ele funcionava num prédio dentro da escola de aprendizes marinheiros. O programa social para candidatos a aprendiz marineiro funcionava em regime de internato na Escola de Aprendizes Marineiros de Pernambuco em Olinda e oferecia um curso preparatório até que o jovem completasse 18 anos para realizar o concurso de aprendiz marineiro. Na sua grande maioria, os candidatos eles vinham da Fundação do Bem-Estar do Menor, a antiga FEBEM. Eles eram selecionados pela psicóloga da FEBEM, num trabalho conjunto com a psicóloga da Escola de Aprendizes Marinheiros, a Ângela. E aqueles que preenchiam os requisitos e que tinham um bom comportamento eram selecionados para ingressarem na escola e se prepararem, fazerem o curso preparatório para serem aprendizes marinheiros, né, o concurso para a escola. E eles, além de se prepararem, né, para o concurso, de terem as aulas preparatórias, eles faziam as tarefas de manutenção das instalações da escola. O programa social que atendia os candidatos, chamados CDs, ele funcionava ali num regime de internato, tinha que entrar lá no domingo até as 10 da noite e saía só às 5 horas da sexta-feira seguinte. Então era um regime internato. Ali, o adolescente ali, ele tinha café da manhã, almoço, janta e ceia. No início de janeiro apareceu o maestro Cunha, fardado, eu não me engano, em pleno sábado, olha a dificuldade que era, em pleno sábado, hein, lá na banda. Aí ele falou pro nosso maestro. O Joel conhecia um rapaz chamado Tadeu, que também estava na Marinha, me deu as passagens e fui lá. Chegando lá, encontrei o grumete, já grumete Tadeu, estava lá na frente lá da entrada, e aí eu conversei com ele, disse que o Joel tinha me encaminhado para lá, ele disse, tá, você vem aí e procura o Sargento Alípio, né? Sargento Alípio, tinha lá. Ok, voltei lá e fui falar com o Sargento Alípio. Chego lá, me deparo com uma figura de baixa estatura, rosto redondo, olhos puxados, e aí ele fala para mim assim, abre a sua boca. Aí eu abri a boca, engraçadíssimo aquilo, abri a boca, ele, você tem condições, então vem aí sexta-feira fazer uma prova aí, e mais ou menos era setembro de 1984, e eu fui fazer aquela prova. Felizmente passei, fui aprovado. A gente fazia uma prova lá de redação, português e matemática. E fiz essa prova, passei. E aí eles davam um enxoval. A gente comprava esse enxoval e se apresentava lá. Me apresentei, aí ganhei uma identificação, uma carteira de identidade, ganhei um bozeguim, aqui é uma bota preta, ganhei um cinto preto, um boné.
e levei junto com o enxoval, que era calça, camiseta. E a partir dali, recebi o número 29. A partir dali, eu era conhecido como o candidato 29, ou, como eles abreviavam lá, CD 29. Todos eram conhecidos pelo número que recebia, de 1 até 120. Aí ele falou, Aderaldo, eu vou fazer uma advocata e preciso de um músico. Por quê? Porque os meus músicos já foram formados em marinheiro e foram todos para o Rio de Janeiro. E vai ter, se não me engano, no dia 20 de janeiro, aniversário do comandante da Escola de Aprendizes Marinheiro. E a noiva dele, se não me engano, a esposa dele, quis fazer uma homenagem com ele, com a banda. E ele não tinha música. Aí outra coisa, né? Ele também, por não ter música, ele não poderia pegar uma pessoa para ensinar, porque já está nesse melhor. Tem que ter alguém que tocasse, para tivesse, fizesse afinidade, tivesse um conhecimento, na realidade, da música. Então fomos, entrei, eu no saxofone, Giovanni e o outro menino lá de Vitória, no pistão. Aí o que acontece? Foi marcado um dia para a gente ir para a escola de aprendiz. Você não sabia de nada. Em Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco, onde nem sequer tem chegado a Coca-Cola lá. E nós apresentamos lá na escola de aprendiz. E, ou seja, o tempo era muito curto. A gente tinha que começar já a ensaiar tudo. Aí o maestro punha, ó, depois todo mundo cortar cabelo, vamos para o almoxarifado. Então foi dado roupa para gente usar já para o militar, treinamento para aprender mais caro, zero. Ó, se não der, vai todo mundo andando mesmo, mas encostado é que vão tocar. Isso é que. Então, foi dado o uniforme para gente, cortamos cabelo, tudo, sapatos, cap, tudo, e começamos a treinar para o dia do aniversário do comandante. O comandante da EAMP, na época, era o comandante e era capitão de fragata César Augusto Santos Azevedo, e o imediato era Valdir Amadeu Filho. Em 85, houve a passagem de comando, então veio o comandante capitão de fragata Silvio Arthur Basto Ribeiro e o seu imediato, capitão de corveta Wilson Silva da Rocha. O meu número era o 036, eu ingressei na EAMP no dia 17 de abril de 1984, quando fui desligado para ingressar na turma de aprendiz em 1986. Cada um de nós, dos 120, tínhamos uma função. Ajudávamos ali em serviços gerais. Jardinagem, carpintaria, cozinha, banda de música, várias funções que existiam ali. A rotina era a seguinte: 5h20 da manhã, alvorada, aí nós íamos para uma quadra que tinha lá no sul, onde o seu Bio aplicava educação física. Ficávamos ali de 5h30 até 6 horas. E às 6h20, café da manhã. Eu lembro do CD funcionava da seguinte forma: durante o dia tinha aula de português, matemática, história e geografia, dada pelos professores da escola. Depois do café da manhã, às 7 horas da manhã, tinham que estar todos dentro da sala de aula. Todo mundo tinha que estar dentro da sala de aula. Entre 7 e 7h15, entrava o sargento Alípio e ia discutir as demandas da noite anterior, porque você calcula aí, 120 adolescentes ali dentro de uma escola ali. Todo dia, naturalmente, havia problemas. Sargento Alípio chegava às 7 horas, todos levantavam para ele, bom dia, sentavam todos, e eu ficava com a prancheta ali para passar para ele os relatos das situações do dia anterior. E passava para ele, olha, ontem aconteceu isso aqui e tudo. Sargento Alípio dava voz a cada um, né, e ali ele aplicava ali a disciplina. A disciplina era o seguinte:
Se cometesse alguma infração dentro da escola ali, né, das normas já conhecidas, era obrigado a dar um serviço além do que tinha que dar, um serviço extra, que se dizia, né, e que era fim de semana. Portanto, às vezes, tinha casos lá em que o indivíduo ele mereceria 2 dias de serviço extra. Então ele dava 2 dias, então ele ficaria condenado a ficar 2 semanas dentro da escola. Quando acabava a aula, meio-dia, ele me esperava lá e me chamava no canto lá e falava assim, olha, aquela situação lá que o candidato recebeu a punição de 2 dias para ficar, você não deixa ele fim de semana, você coloca um no sábado agora e o outro você coloca na outra semana, no domingo, para que ele possa ir para casa descansar. Então ele tinha esse jogo de cintura para não ficar muito pesada a rotina lá para os candidatos. Meio-dia, almoço, 13 horas, 15 minutos, nós tínhamos que estar na frente do ginásio, onde era a nossa concentração, onde tinha um letreiro lá escrito Mens sana incorpore sano, mente sadia no corpo sadio. Nossa! Há 40 anos atrás, em torno de 13, 15, a gente vinha para cá e daqui era distribuído para as funções. E depois disso ia para o trabalho que era cozinha, era carpintaria, e a banda de música dando aula por mim. E assim, sobre a músicas, né, que a gente, da banda, eu tinha uma participação na banda ali, era de tarol, né, quando tarol, então aquela Ituzo, né, então não me envolvia muito, né, a banda, e os protagonistas da banda era a banda musical, né, os instrumentos, chamados de os metais, né, os metais. Nós ali era uma percussão, e metais não é nada sem a percussão. Tem. Mas vamos se casam. Mas na percussão vamos ser honestos, né? A percussão, o ícone lá era o Sebastião, né? Eu não lembro o número dele. Era 63. Eu não lembro o número dele, mas o Sebastião era o. É isso, Sebastião, conhece uma afinidade fantástica com isso. Sobre música. Eu tenho uma recordação de uma música ali, você vê, já vamos fazer 40 anos. E tem uma música ali, e tá na minha memória como um filme do Sorocel Cunha dando aula para vocês lá, rezendo e ensinando, estofejando essa música. Ela é de autoria do capitão Joaquim Pereira, um paraibano, que foi capitão do exército, foi maestro. E o nome do dobrado era Os Quaselado. Em memória, Alvir. Eu assava aquilo ali nunca saiu. Onde eu ia, aquilo me acompanhou. E já escutei várias vezes esse dobrado aí, porque ele me remete à lembrança de sostejo e o mestre Cunha fazia regendo lá para você, igual. Qual que é o dobrado assunto que ficou na tua memória, dali que você mais gostava, que hoje você lembra? Olha, em relação à música, e conversar com ele, eles tinham uma delicadeza, cara, eles tinham que e pegar você naquele momento ali, é você que vai fazer, lógico, a gente ensaiava antes, é você que vai fazer, é você que vai levantar, tanto é, enquanto, eu me lembro muito bem, e a gente foi tocar em local, uma cidade, não lembro qual foi, a banha da escola de Maria foi candidata, e quando chegou um momento, era êxodo. Aí, o que é que acontece? Aquele bordado ali ficou na minha mão de um jeito, e tanto é que aquele dobrado ali eu fiz de intervenção para ele, consegui cópias das partituras para levar para minha banda lá em Vitória de Santo Antão. Depois tinha a ordem unida dada pelo Sargento Alipe e encerrava com o trabalho dele noturno. 16h50 encerrava as atividades
17h15, a janta, bem cedo, a janta, e até às 18 horas. 18 horas, ficávamos livres até às 19, quando teríamos que estar na sala de aula para o chamado estudo obrigatório, que ia de 19 até às 21 horas. 21 horas havia uma ceia. Nós fazíamos a ceia e depois esperávamos lá até às 22 horas, quando tinha que estar todo mundo, como eles diziam lá, na horizontal. Era o toque do silêncio. Uma ocasião, 9h30 da noite, tinham que estar todos deitados. Como eles diziam lá, 9h30 na horizontal. E evidentemente que todo mundo fingia que ficava, né? Imagina. E inventaram uma coisa lá, e tinha ficavam as luzes vermelhas, né? Que ficavam acesas lá. Apagava a luz e ficava só essa iluminação aí. E uma vez inventaram uma coisa de encostar o cidadão na parede, né? E apertar aqui as artérias aqui, ó. Olha que risco, que perigo. Apertava aqui e havia um desmaio assim rápido, 3, 5 segundos. Isso virou uma moda lá. E aí descobriram, no outro dia foi a lista de todo mundo lá. E aí o sargento Alípio na sala de aula julgando isso, né? Por que você está fazendo isso? Aí, não, porque eu queria sentir, ter a sensação. Ah, você é inocente. Você é inocente, então, não participou. Está dizendo que não participou? Inocente, evidentemente. Que não era inocente, né? Que ele queria dizer. E aí aplicava a punição. A gente passou por isso. Uma vez um candidato novo que chegou lá, se apresentou, era o 112. E esse rapaz, ele era um exímio faixa preta de Kung Fu. Mas não demonstrava, mas alguém descobriu. Ele era muito discreto, muito discreto. E alguém descobriu isso dele. E a partir que descobriram, tanto instigaram ele que ele fez uma apresentação. Foi a coisa mais linda que eu já vi, pessoalmente, numa apresentação de artes marciais. O que ele fez. Ele fez aquela apresentação bonita. A partir dali, ele dava aulas clandestinas depois das 10. Tinha aquele pessoal que queria, instigaram ele a fazer isso. Lembrando, 9h30 tinha que estar todo mundo na horizontal. Às 10 horas, eles saíam fugitivos, clandestinos, iam lá para um campo lá, chamado Tudo pela Pátria, onde tinha lá um letreiro, e ali ele aplicava aquelas aulas ali para os interessados, para os 112. Coisa desse tipo que acontecia lá. Eu era encarregada da divisão de ensino. A divisão de ensino supervisionava e acompanhava os trabalhos do Serviço de Orientação Pedagógica, o SOP, e o Serviço de Orientação Educacional, o SOI. Com relação ao SOP, eu acompanhava os professores no preparo das aulas e no desempenho dos alunos nessas aulas. E com relação ao SOI, que tinha um trabalho mais próximo dos candidatos, porque era nele, no SOI, que estava a psicóloga Ângela, que tinha que dar um retorno para a FEBEM do desempenho, né, e do comportamento dos candidatos. Então, nós ficávamos muito ligados ao sargento Alípio, que nos dava sempre um retorno, um CITREP de como estavam os meninos que estavam precisando de apoio. E juntos, né, psicóloga Ângela, sargento Alípio e eu vibrávamos muito quando os nossos candidatos, que a gente conseguia que esses candidatos fossem aprovados no concurso. Ou quando, infelizmente, tínhamos que sofrer quando algum dos candidatos eram desligados da escola, ou por mau comportamento, ou não conseguiam aprovação no concurso. O Setúbal do Céu Cunha, ele foi muito importante, mas muito importante mesmo. Tanto assim, no dia a dia de ensinamento, como lidar com cada ser humano em suas atitudes, com suas rebeldias de adolescente,
Isso ele soube lidar muito, muito, muito bem. Então eu agradeço muito. O Papai do Céu tenha colocado o suboficial Cunha em nossas vidas. Foi um paizão. Um paizão. Paizão, 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 paizão. Meu ídolo. O mestre Cunha era um homem extraordinário. Ele pegava o seu próprio carro e viajava para o interior local, lá de Pernambuco, para fazer testes de avaliação com os jovens entre 15 e 18 anos, teste musical, e trazia para fazer parte da banda ali na escola de aprendizes. Usava seus próprios recursos para isso. Os CDs, eu saía da escola de aprendiz com o meu carro e apanhá-los em Jaboatão, Vitória, Moreno, Pesqueira, Arco Verde, Goiânia. E fazia o teste com eles, lá eles tocando. Então eu trazia para a escola de aprendiz. A Tenente Solange, apesar de jovem, mas era uma mulher que despertava entre nós ali muito respeito. Uma mulher distinta, respeitada dentro daquela escola de aprendizes. Impressionante. E ela trazia para nós esse sentimento materno de proteção. Sargento Alípio era um sargento competente, dava aula aos CDs de ordem unida e disciplina, e então colocava ele no lugar para que ele fosse um bom marinheiro. Então assim era feito. Era um homem extremamente exigente, disciplinador, duro, mas era uma unanimidade. Todos gostavam dele. Todos gostavam dele. Ele dava limite para nós ali. Ele disciplinava. Tinha um CD 48, Luiz Mário, ele imitava o Sargento Alípio. Seu inocente! Quer dizer que você não fez isso, seu inocente? Evidentemente, ele não queria dizer que era inocente, né? Nossa, que saudade de Sargento Alípio. Sargento Alípio era um entusiasta. Os candidatos eram seus pupilos. Ele parecia um durão, mas era só uma capa. Ele vibrava, torcia, se emocionava com cada conquista dos candidatos. Se dedicava ao extremo e ficava muito, muito bravo mesmo quando perdia para a vida um dos seus meninos, como ele chamava. Lembro com muito carinho, com muita admiração do Sargento Alípio. Um marinheiro, um guerreiro. O Sargento Alípio representa muito para mim e para todos nós. Realmente ele foi um grande incentivador da minha e o gingado é esse, ele sempre tratava de uma forma harmônica, onde as broncas que ele fazia conosco era para cada vez a gente melhorar. Foi muito importante ter participado desse programa. Muito importante. Daí só um divisor de água. O antes e o após de sair. Por quê? Porque o antes era encercer. O após de sair foi a certeza. Tanto é que estamos aqui falando a respeito dele. Porque acontecer. Porque virou história. Porque está virando um documento importantíssimo. Não só para nós, mas para toda a nossa família e todos aqueles que vão assistir. Nós éramos jovens, vivenciando uma crise nacional, e ali nós encontramos uma referência para cada um encontrar o seu caminho profissional. Como eu falei antes, um divisor de água, um divisor de água. Eu não sei como seria as nossas vidas se não fosse nesse programa. Seria muito, muito divertido. A contribuição que eu tive como CD foi fundamental para o desenvolvimento também meu profissional militar. E eu só posso agradecer pelo fato de ter participado na época dessa grandiosa faculdade que chama-se EAMP. Hoje estou aposentado pelo Corpo do Bombeiro como subtenente. No meu entender, esse programa era um programa de muito sucesso.
mas que infelizmente foi extinto. Camaradas gentis é uma frase que existe numa canção que é cantada ao final da formatura, quando o aprendiz, após os 11 meses de curso, ele é nomeado marinheiro. Naquela cerimônia militar, é cantada ali, ao final de tudo, a canção Adeus Escola Querida. E diz, adeus camaradas gentis. Nos camaradas gentis, tinha vários, né? Tanto aluno como eu, mas, digamos, de oficialato. A praça, vamos dizer que de oficiais tinha o capitão Sandoval, que era, na época, o único oficial negro, onde aquele que me ajudou muito, né? Me ajudou muito de uma forma para que eu estudasse e saísse daquela situação. E na parte de praça nós tínhamos o suboficial Cunha e o saudoso sargento Alípio. Camaradas gentis foram todas aquelas pessoas que nos emprestaram, pelo seu exemplo, referência para a gente levar para toda a nossa vida. Fico feliz, mas principalmente sou muito grata a Deus por me ter proporcionado uma experiência tão gratificante. Era uma alegria quando eu via meninos, alguns carentes, conseguirem sucesso e ingresso numa carreira tão promissora. Vibrei muito com cada conquista. Lembro de alguns poucos que me procuravam pedindo aulas de português. Lembro também de ver meu marido dando aulas de matemática, vibrando com a conquista de cada um. Se eu já me sentia feliz, hoje, ao saber que após mais de 30 anos ainda sou lembrada com carinho, me sinto muito orgulhosa por ter conseguido ser útil na vida de alguns e agradecida a Deus por essa oportunidade ímpar na minha vida. Eu me sinto feliz e emocionado em tê-los como meus filhos e que eles sejam felizes. Pai do céu, dê muita felicidade a eles e que tudo ocorra em alto nível bom para eles.
waiting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the